E aí, meus queridos, como estamos? Finalmente voltando a trazer os meus vídeos a respeito aqui da montagem do meu setup. E esse vídeo especificamente vou falar a respeito também aqui do mouse que finalmente chegou. Não que ele tenha demorado nem nada do tipo, é só que eu realmente demorei a trazer a review dele, né? E até que foi bom, porque daí pelo menos eu consegui fazer todos os testes necessários pra falar bem ou pra falar mal, pra indicar ou não ele. Como a minha intenção aqui é montar um setup que seja muito custo-benefício, o mais custo-benefício possível, sem deixar de lado a qualidade também, né, dos produtos, eu acho que esse mouse aqui, o Logitech G305, que no meu caso aqui o modelo é o 304 porque eu comprei ele da gringa, mais especificamente da China, entendo porquê, inclusive, deixa aí nos comentários se você souber a respeito, acredito que seja por uma demarcação de produto, sei lá, uma situação mais ou menos assim. O fato é que esse mouse aqui, no Brasil, geralmente a gente encontra ele como 305, né? G305. Agora, quando você importa ele, ele vem com esse modelo G304. De todo modo, é o mesmo mouse, tá? É só questão realmente de nomenclatura que provavelmente tem essa diferenciação por alguma coisa, algum direito, não sei, e acaba afetando a nomenclatura quando chega aqui. De todo modo, é isto. Se você tiver essa curiosidade a respeito, basicamente esse mouse aqui, G304, é o mesmo do G305 comumente vendido aqui no Brasil. Vamos lá, então. Eu tô testando ele há mais ou menos 2 semanas, talvez. Eu ia postar esse vídeo um pouco mais cedo, com uns 5 dias de teste mais ou menos, mas acabou que eu tive mais tempo pra testar porque, enfim, não tava conseguindo gravar e tudo mais. E o fato é que eu separei, digamos que 6 tópicos assim pra abordar a respeito dele. O primeiro seria a questão do design dele. Esse é um mouse com um design assim, não chega a ser muito ergonômico, né? Mas ele acaba sendo um design que proporciona uma questão, assim, de adaptabilidade. Não sei nem se essa palavra tá certa, mas acredito que sim. Muito boa, porque qualquer tipo de pegada que você tenha, você vai conseguir se adaptar bem com ele rapidamente, porque ele tem esse design meio oval e tal, que acaba sendo um coringa, assim, dos mouses, nessa questão de você ter uma dificuldade ou não de trocar de mouse e tudo mais. Então, se você tiver essa dificuldade, no caso, você pode ir na fé que você não vai ter tantos problemas, assim, para se adaptar a esse formato. E as laterais, não sei se vocês conseguem perceber aí pelo vídeo, ela é bem texturizadazinha, então muitas vezes tem gente que acaba comprando uns adesivos pra colocar aqui pra não ter essa questão de... Porque às vezes o mouse não tem uma aderência firme, né? Sei lá, acaba deslizando e tudo mais. E nesse caso aqui, essa lateral texturizada acaba dando essa aderência firme que garante o controle mesmo durante, sei lá, sessões de jogos aí prolongadas que você acaba suando a sua mão e tudo mais. Então isso daqui é um ponto que eu achei interessante, justamente porque eu tenho feito lives e tudo mais e de vez em quando, né, pelo calor da minha cidade, principalmente nesses últimos dias aqui, a mão fica suada e tudo mais, e isso acaba não sendo um problema neste caso aqui. Um ponto positivo e pelo qual fez eu querer comprar esse mouse aqui, além do preço, claro, que eu vou colocar aí depois, é a questão da conectividade sem fio. Eu tinha esse outro mouse aí, que ele era um mouse basicamente de lan house mesmo, ele é bem antigo. Foi o meu primeiro mouse, assim, que eu realmente, vou comprar um mouse e tal, legal, e aí eu comprei esse, e cara, tipo, na época eu não tinha a mínima ideia a respeito dos modelos e coisas relacionadas a mouse e desempenho. Então esse daí é o modelo, no caso, da Multilaser, que, cara, ele não é ruim, só que basicamente ele não oferece nada demais, e ele é vendido como um mouse gamer, então assim, tava na hora de trocar, e definitivamente a questão do fio me incomodava muito, então pra mim era muito importante eu comprar um mouse que não fosse com conexão via cabo, né? Acabou que eu comprei esse daqui, que ele não tem entrada pra cabo nem nada, ele então acaba não tendo um carregamento, por assim dizer, via USB e tudo mais, o que acaba sendo um pouquinho ruim também. Mas o fato é que esse daqui, no caso, tem a tecnologia Lightspeed da Logitech, e isso acaba oferecendo uma conexão sem fio rápida e estável, sem atrasos ou interrupções. E no meu caso, isso pra mim era muito crucial, até porque, apesar de não jogar jogos competitivos, eu queria muito um mouse que não tivesse esse delay. Basicamente, essa tecnologia vendida, digamos assim, pela Logitech acaba garantindo, né? Pelo menos parentou também me garantir essa questão de não ter essa latência. Então, assim, pela conexão dele sem fio, eu não tenho do que reclamar. E o sensor dele também, que daí já vem pro terceiro tópico, digamos assim, que é o sensor Hero, de alta precisão, que acaba sendo um sensor que oferece uma precisão, assim, uma sensibilidade ajustável de até 12.000 dpi, o que é muita coisa. Particularmente eu nem uso
um DPI alto assim, mas não chego nem perto disso, na verdade. Só que isso significa movimentos suaves e precisos, né? E mesmo nos momentos mais intensos do jogo, isso faz muita diferença. Um dos pontos que isso daqui, no caso, o quarto tópico, que pode meio que se ligar ali à questão do segundo, que é com relação à conexão, que é a durabilidade da vida útil da bateria. Infelizmente, esse mouse, ele tem essa questão da bateria dele ser uma única pilha, aquele dessas AA, basicamente. Apesar de a pilha já vir com ele na sua compra, eventualmente você vai ter que trocar, então você vai ter que gastar com pilhas, o que é ruim. E assim, apesar de ser uma vida muito longa, a Logitech vende como 250 horas de duração, pelo menos. Apesar disso ser bem longo, cara, isso é um ponto ruim, porque primeiro, o mouse fica um pouco mais pesado, segundo que essa questão de ter que ficar reutilizando pilha e tudo mais, pra mim não acaba sendo tanto problema, porque eu tenho pilha recarregável e tudo mais, então não acabo tendo esse problema de ter que comprar e ficar descartando pilhas. Só que de todo modo eu acho isso ruim, mesmo que você tenha, eu acho que assim, pilha é um negócio que é chato de ficar trocando, sabe? Eles poderiam ter investido numa situação de uma bateria interna de melhor qualidade nesse sentido. Só que assim, é aquilo, eu prezei muito a qualidade, eu prezei muito a marca, queria muito testar o mouse da Logitech e no caso esse foi minha porta de entrada, principalmente por conta do valor. Eu encontrei esse mouse aqui por volta de R$104, foi mais ou menos o que eu paguei, numa promoção do AliExpress, mais especificamente. Não fui taxado nem nada do tipo, então assim, chegou rápido. Eu comprei muito porque basicamente eu queria muito testar o mouse da Logitech e esse pra mim pelo preço, pelo desempenho que a marca tava prometendo entregar, acabou me saltando os olhos. Claro, talvez, a depender do valor que você queira pagar, talvez você pegue um melhor e que não tenha essa questão, por exemplo, de ter que ficar utilizando pilha no seu mouse. Só que assim, pra mim, acabou sendo uma porta de entrada boa. Eu tenho gostado do uso dele, não tenho do que reclamar nesse sentido. Como eu falei, eu queria montar o meu setup com o mais custo-benefício possível e pra mim, nesse valor, sendo da Logitech, sendo um mouse assim, bem famoso já na galera, no público e nas reviews que eu pelo menos vi, eu achei interessante. Então assim, eu indico nesse sentido de você talvez pesar um pouquinho o valor e talvez procurar um mouse assim que vai te entregar um desempenho bacana por um valor baixo, sabe? E sem contar que o design dele é muito agradável, eu gosto desse tipo de design de mouse e os outros mouses que eu tava procurando por volta desse valor de 150, 200 reais, eles, apesar de serem, né, mais leves e tudo mais, e até ter essa questão de conexão USB, caso você quisesse, eu achei assim que talvez pelas marcas eu preferia um que eu confiava realmente, sabe? Pro primeiro teste eu achei isso importante, até porque eu não sou nenhum sommelier, basicamente, assim, de mouse e tudo mais, só que era bom também eu começar a ter essa questão de um desempenho melhor, sabe? De conexão de mouse e essas coisas, então eu priorizei nesse sentido. Aí, no caso, o sexto tópico, que basicamente já foi tudo isso que eu disse, que é com relação ao peso dele, né? Ele acaba sendo, por volta de 96 gramas com a pilha colocada, e bom, pra usar só tem como usar ele com pilha, então assim, você vai ter que usar com ele nesse peso, mais ou menos, de 96 gramas, o que pra mim não é muita coisa, cara. Assim, eu já tô acostumado com esse tipo de mouse um pouco mais pesado. Gostaria que ele fosse mais leve? Gostaria, com certeza. Mas esse mouse, o G305, que pode ser o 304, no caso do meu modelo aqui, ele é leve pra mim, e ele é de boa de transportar, então assim, ele não acaba colocando um peso, meu Deus, no movimento que faça eu ter um pouquinho de dificuldade em usá-lo. Então assim, pra mim tem sido bom. Pra você que não tem tanto problema com relação ao peso, eu indico, mas se você provavelmente já tá acostumado com o mouse mais leve, talvez trocar pra esse mouse aqui não seja a melhor opção. Talvez nesse caso seja melhor comprar um pouquinho e gastar um pouquinho mais de dinheiro pra comprar um mouse mais leve que entrega um desempenho parecido. E aí eu indico, no caso, o próprio AliExpress, mesmo com relação à nova política, né, de impostos e tudo mais, talvez ainda vale a pena, porque a maioria dos mouses por volta desse valor de 150, 200 reais entra na regra dos $50, e aí você pode utilizar, no caso, mesmo pagando o imposto por cima ali, usar disso para comprar um mouse de qualidade que, enfim, por aqui no Brasil você gastaria muito mais. Vou até colocar aí, provavelmente, na verdade, os links dessa compra que eu fiz com opções aqui no Brasil, mas é como eu falei, provavelmente, sei lá, os links da Amazon, links de outros lugares que eu venha colocar aí na descrição para você dar uma olhada, eles vão ser
um pouquinho mais salgados do que os valores pagos, por exemplo, no AliExpress e nesses sites chineses, porque infelizmente é a realidade. Mesmo pagando um certo imposto, no caso, em cima desse seria o ICMS dos estados, o valor acaba ainda sendo muito vantajoso nesse sentido. Claro, se você for comprar algo mais caro do que $50, aí eu já diria que talvez você vai estar gastando bem mais do que pagando no Brasil. Agora, basicamente, essa é a realidade. Mas, enfim, é isto. Eu acho que até me alonguei demais para uma review de mouse. Se você gostou desse vídeo, eu espero, fundo do meu coração, que você curta esse vídeo, por favor. Ajuda muito. Se você quiser também deixar sua inscrição para acompanhar o restante dos outros vídeos aí que eu venho editando já, tá? Só para deixar claro. E que venha a sair aí futuramente. Inclusive com o final da montagem do meu setup, finalmente chegando ao fim aí, a montagem do meu setup que eu queria muito trazer pra cá, até porque é uma realização de um desejo antigo já. E, cara, assim, estou feliz, uma conquista pequena, mas também bem grandiosa, por assim dizer, porque querendo ou não, tá facilitando muitas coisas pra mim no sentido de trabalho e tudo mais. Então, assim, montei com muito gosto e com muito carinho, e espero que vocês curtam aí quando chegar a finalização dessa montagem, né? Vou colocar os valores e tudo mais, então, enfim, fico por aqui. Deixa seu comentário a respeito de qualquer dúvida que eu vou responder. Estou sempre respondendo os comentários. E é isso, galera. Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!